parte a gente vai falar de diverticulite aguda, de apendagite e de infarto mental, tá bom? Bem, os divertículos, gente, colônicos, né? Elas são adquiridas, deformidades adquiridas, não é um divertículo verdadeiro, tá bom? Então, é uma deformidade adquirida, a incidência vai aumentando com a idade. E o que a gente tem aqui? A gente tem um ponto de fragilidade da muscular própria e, através deste ponto de fragilidade da camada muscular, você tem uma herniação, então, da mucosa e da submucosa. Tá? Então, se você fizer um corte aqui, você não vai encontrar a camada muscular, por isso que ela não é um divertículo verdadeiro, tá? Bem, esses divertículos geralmente são múltiplos, mais frequentes no cólon esquerdo sigmoide, né? Vai havendo o quê? Impactação de material fecal no interior deste divertículo que leva à inflamação, tá bom? Essa inflamação pode se estender para o quê? Para a gordura perientérica adjacente, tá bom? Quando você não tem, você tem vários divertículos, mas não tem alteração inflamatória, a gente fala em doença diverticular, né? Ou diverticulose, tá? Lembrar que na diverticulose, mesmo sem alteração inflamatória, aquele paciente que tem vários divertículos, mesmo fora da fase aguda, ele costuma apresentar um leve espessamento da parede, né, à custa da muscular própria, tá bom? Bem, no ultrassom, o que a gente vai ver? Espessamento da parede, né, de onde está localizado aquele divertículo, né? Então, espessamento segmentar da alça, né? Concêntrico e hipoecogênico, por quê? Porque tem um predomínio aí da camada muscular, tá bom? Os divertículos inflamados vão aparecer como focos hiperecogênicos com artefato de reverberação. Alguns falam em sombra suja, outros falam em cauda de cometa, né? Mas é aquela sombra suja, né? E a gordura, né, pericolônica inflamada vai aparecer como hiperecogênica, tá bom? Bem, pode evoluir com micro ou macro perfurações com formação de flegmão e abscesso. E aqui eu já falei, abscesso ele é mais comum que peritonite nos casos de perfuração, tá? Pode haver formação de fístulas para bexiga, vagina, pele e alças adjacentes, tá bom? Então, são complicações aí de uma diverticulite aguda. Esse daqui é um aspecto, assim, característico, né, de uma diverticulite aguda. A gente vê que a alça de cólon, né, primeiro localizado do lado esquerdo. Paciente de maior idade, localizado no lado esquerdo. A gente vai ver um espessamento da parede da alça e os divertículos inflamados, então, vão aparecer como esses focos hiperecogênicos com sombra suja atrás. Essa densificação aqui da gordura, né, indicando o quê? Que há inflamação da gordura perientérica também. Tá bom? Então, aspecto muito característico da diverticulite, tá? Aqui, mostrando casos de complicações, né? Então, aqui é uma fístula, né, que se formou entre sigmoide e a bexiga, né? Então, esses focos hiperecogênicos representando gás ajuda, né, a fazer o diagnóstico, tá bom? E aqui, abscesso, como complicação da perfuração de um divertículo, tá bom? Bem, existe uma forma de diverticulite à direita, né? Então, essa diverticulite que vem dos divertículos adquiridos, né, é mais do lado esquerdo, né? Então, é sigmoide cólon descendente, tá? Essa diverticulite à direita, né, geralmente é observado em adultos jovens, não com aquela faixa etária mais avançada, e em mulheres, principalmente asiáticas. Nesse caso, a diverticulite se origina de um divertículo congênito verdadeiro, né? Então, essa pessoa, né, esse indivíduo tem um divertículo que pode ser solitário, né? Ele é congênito, é um divertículo verdadeiro, tem todas as camadas, né? Geralmente localizado no seco ou no cólon, e
pelo mesmo mecanismo, impactação de material fecal com processo inflamatório, ele vai ter uma diverticulite, só que à direita, tá bom? Então, quadro clínico, dor no quadrante inferior direito, peritonismo, leucocitose, simulando apendicite aguda. Tudo que é do lado direito, a gente entra, né, nesse diagnóstico diferencial com apendicite aguda. E na mulher, sempre lembrar, né, de DIPA. Bem, a apendagite epiploica é outra condição aguda, né? O que é a apendagite epiploica? Né? É a inflamação, né, autolimitada desses apêndices epiploicos. Geralmente causado por quê? Por uma torção desse apêndice, né, com sofrimento vascular, tá? Causa mais frequente. Bem, o local mais frequente é do lado esquerdo, adjacente ao sigmoide, né? No ultrassom, o que a gente vai ver? Vai ver uma massa hiperecogênica, oval, não compressível, sem fluxo, né, adjacente ao cólon, no local que o paciente diz que dói. Esse é um diagnóstico que o paciente faz para você. Ele pega e fala, dói aqui. Tá? Então, tá aqui, ó. É a gordura, né, inflamada. Então, a gordura inflamada, ela fica hiperecogênica, né? Essas áreas de edema, que assim eles podem delimitar, né, mais ou menos essa área. Ai, mas como é que eu vou diferenciar isso de uma diverticulite? Que é tudo do lado esquerdo. Se vocês olharem, a alça na apendagite, geralmente a alça está normal, preservada. Ela não apresenta aquele espessamento parietal que a gente observa, né, na diverticulite. E aqui a gente não vê o divertículo, aquele foco hiperecogênico com sombra suja. Tá bom? E infarto mental. O infarto mental, do ponto de vista de imagem, ele lembra muito, né, a apendagite, não é isso? Só que ele fica mais do lado direito, tá bom? Então, indivíduos são jovens, com dor no quadrante inferior direito e peritonismo. Ó, diagnóstico muito parecido com apendicite. Tá? E por que é mais do lado direito? Postula-se que um suprimento sanguíneo anômalo e frágil para o aumento inferior direito predispõe ao infarto, tá bom? Então seria uma coisa mais de anatomia estrutural do aumento, tá? Então que predispõe ao infarto do lado direito, tá bom? Bem, o infarto mental, assim como a apendagite, são processos autolimitados. É importante o diagnóstico correto para evitar, né, uma cirurgia desnecessária. Tá? No ultrassom vai aparecer o quê? Como áreas, né, como massas, né, hiperecogênicas, que é a gordura inflamada. Geralmente aonde? No flanco direito. E frequentemente, né, como o aumento aqui, ele tem contato direto, né, com o plano parietal do peritônio, né, geralmente ele está justaposto ao peritônio e sem alterações intestinais adjacentes. Igualzinho, por isso que eu falo que é muito parecido com a apendagite, só que do outro lado. A apendagite é mais frequente do lado esquerdo, o infarto é mais frequente do lado direito. Tá bom? Mas o aspecto, gente, é muito parecido, tá? Vamos fazer